Diversos deputados brasileiros protocolaram uma petição no Tribunal Penal Internacional em Haia, denunciando violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A deputada Caroline de Toni compartilhou um vídeo em que os deputados expõem sua ação e disse: "Não parar, não precipitar, não retroceder." Hoje, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Coronel Ulisses, Marcos Polon, Júlia Zanata e a deputada estadual do Amazonas, Débora Menezes, estiveram em Haia, Holanda, denunciando os abusos que estão ocorrendo no Brasil. Os deputados explicaram que expuseram as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive com a morte de um preso político no cárcere e também das outras prisões políticas que vêm ocorrendo há anos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro. Os deputados também se manifestaram sobre os Twitter Files Brasil, apontando que a repercussão no exterior tem sido extensa e lembrando que o Congresso americano já pediu mais informações e que o empresário Elon Musk se comprometeu a apresentá-las, o que deve expor ainda mais as ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e por pessoas controladas por ele, assim como as violações de direitos no Brasil e a consolidação da ditadura no país. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores como a Folha Política, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos aqui no Tribunal de Haia, onde nós estamos protocolando uma peça jurídica no sentido de nós denunciarmos algumas situações de violações que têm ocorrido no Brasil, violações de direitos humanos, crime contra a humanidade, pessoas que estão sendo torturadas, inclusive pessoas que chegaram a ser assassinadas dentro do presídio sem ter nenhum tipo de julgamento e sendo inocente. Com certeza, né? O caso mais notório é o caso do Clériston, que há meses esperava para ser solto, inclusive com parecer favorável da acusação da PGR para que ele fosse solto, e Alexandre de Moraes sequer analisou esse pedido, né? Isso daí é uma clara violação de direitos humanos. Poderia estar ainda o caso do Felipe Martins, preso por ir aos Estados Unidos, quando na verdade nunca foi para lá, inclusive com provas nas redes sociais, documentos da Latam, dentre outros. E finalizo aqui, antes de passar para o Polon, dizendo que nós estamos aqui para defender pessoas que morreram, pessoas que estão presas injustamente, pessoas torturadas psicologicamente. Não tal qual fez o PSOL,
que há um tempo atrás veio aqui nesse mesmo local tentar imputar a pecha de ditador ao governador de São Paulo, Tarcísio, e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Diferente da esquerda, que se vale dos órgãos internacionais exclusivamente para construir narrativas e fundamentar suas mentiras, nós estamos aqui defendendo mais de 1000 pessoas que foram levadas ao cárcere sem sequer uma imputação de um fato determinado. Isso é uma aberração no mundo jurídico e, mais ainda, cria todo um cenário de tortura psicológica que está sobre todo o Brasil, fazendo com que jornalistas, parlamentares, cidadãos e todos os brasileiros tenham medo de se expressar. Muitos desses tiveram que deixar o país, dentre eles juízes, empresários, e estão sob esse manto ditatorial que nós precisamos acabar com ele urgentemente. E esse aqui é um passo importante para isso. Isso aqui é por todos os presos políticos do dia 8 de janeiro, isso aqui é pelo Silvinei Vasquez, isso aqui é pelo Daniel Silveira, todas essas pessoas que jamais deveriam ter sido sequer presas e muito menos julgadas, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. A democracia só existe com o devido processo legal. E isso que a gente está vivendo não é democracia. E além de todo o trabalho que nós temos feito com a imprensa, a petição hoje aqui é uma resposta, é um documento oficial para proteger todas as injustiças das pessoas que foram e que não estão tendo acesso ao devido processo legal no 8 de janeiro. Então, senhores, nós estamos aqui no Parlamento Europeu com agenda para denunciar as questões de censura que nós temos no Brasil e também iniciamos a coleta de assinaturas para uma CPI que venha a investigar os vazamentos de informações, inclusive de censura de parlamentares, jornalistas e autoridades, se isso era política realmente da empresa ou se isso foi por determinação judicial. Então já estamos com a coleta de assinatura, todos aqui são autores dessa CPI e eu queria pedir o apoio de todos que estamos assistindo também. Pode contar conosco. Está assinado, lembrando que o Twitter Files Brasil ocorreu durante as eleições brasileiras. Elon Musk comprou em outubro de 2022 o Twitter e o Congresso brasileiro dará continuidade a este trabalho também do Congresso americano, que já está chamando Elon Musk para ser ouvido lá. A verdade está vindo à tona e nós queremos as provas, tá? Então não pode ficar nenhuma dúvida se a censura ocorreu por iniciativa do Twitter, agora X, ou por determinação judicial. Isso não pode ficar oculto. Peço apoio dos deputados do seu estado o mais rápido possível para que tenhamos as assinaturas necessárias para dar andamento à CPI. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Gente, só um minutinho, só dá um oi aqui pro pessoal aqui do Instagram, dá um oi aqui pro pessoal da... Beijo. E aí, pessoal? Edu, e aí? Qual a sua impressão, assim, até agora? Muito bom, né? Aqui a gente não só tá levando a verdade, mas a gente tá criando multiplicadores, né? Vem pra cá, Bia. Senta aqui, ó. Não, legal. A gente está falando com os formadores de opinião europeus, né? Além de criando conexão, levando a verdade, tudo isso. Então a gente vai voltar para casa e as pessoas que estão aqui, elas vão continuar repetindo aquilo que nós estamos falando. Aqui, gente, vocês não têm noção. Todos eles estão ligados no Twitter Files Brasil. Todos. O Elon Musk, ele tem feito assim uma ajuda tremenda, uma economia de força, porque uma coisa, com todo respeito, é eu, a Bia, o Marco Antônio, né, o Polon, o Salles, uma coisa é a gente sair daqui do Brasil, levando a verdade aí pra fora. Outra coisa é simplesmente o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, na rede dele, levar essas verdades. Ele está trazendo fatos que todos nós aqui já suspeitávamos que ocorria. Eu, por exemplo, né, eu ficava indignado quando alguém vinha me contar, ou às vezes tinha um problema na rede social, e tinha lá, você foi bloqueado, ou tem que deletar o post por causa da nossa política interna. Eu ficava querendo até saber qual post, por qual política interna, qual ponto, e nunca falavam. O Elon Musk está dizendo agora que isso daí ocorria porque o Alexandre de Moraes pedia para que políticos, jornalistas e usuários fossem censurados e não soubessem que essa ordem estava partindo dele. Não podemos ser também, né, hipócritas, e o Elon Musk tem que provar isso. E agora, né, Marco Antônio, desde ontem veio o chamamento do Congresso americano, não é isso? Solicitação do Congresso americano, ele falou centenas, talvez milhares de documentos pertinentes ao Twitter Files que vão ser expostos a partir de agora também no Congresso americano. Então o levantamento está sendo feito. O negócio ele está tirando o pessoal do Brasil, porque senão a turma dele vai presa lá, os funcionários dele vão presos. É um escândalo sem tamanho, é um escândalo gigantesco, que mostra uma afronta enorme à democracia, né, às regras de liberdade de expressão e de um ambiente
proteção de dados e de um ambiente de igualdade. Eles não falam tanto em igualdade, a esquerda não fica pregando igualdade, igualdade, igualdade para quem, cara pálida. Eles querem calar os conservadores e usam os meios mais sujos possíveis para isso. Eu acho que é importante também a gente expor o fato de que a Globo, a CNN, essas empresas de comunicação entraram numa guerra em favor do autoritarismo. Eles estão do lado da censura e eles estão defendendo isso todos os dias. Então é muito importante a gente furar as bolhas para que as pessoas entendam que a luta é completamente assimétrica. É a gente com as nossas redes sociais contra a Globo que chega em milhões de brasileiros. Por isso que eles querem censurar as redes. Eles chamam o que eles falam de regular, gente. Não é regular, é censurar, tá? Eles usam umas palavrinhas, né, para mostrar, não, nós somos a favor da liberdade de expressão, mas tem que ser regulado. Regular é censurar, não falar o português correto, tá? Porque quando alguém ofende alguém, comete um crime que já está previsto aí no nosso Código Penal, calúnia, injúria, difamação, a pessoa vai responder por isso. Agora, não pode ser previamente você já achar que a pessoa vai cometer um crime e calá-la. Isso é censura. E lembrando a vocês que tudo isso que está acontecendo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter no meio da eleição brasileira. Então essas ordens para censurar jornalista, parlamentares, né, tudo isso que ele está falando é da eleição brasileira, né, outubro de 2022 para cá. Só para lembrar isso daí para vocês. E mais o que? Débora, deputada estadual da Amazonas, Menezes. Estamos aqui para continuar a missão que a gente começou em Boston e muitas pessoas a gente ouve falar, né? Nossa, mas não tá dando certo, como assim? Porque vocês estão falando fora, exatamente porque a nossa voz é calada quando a gente tenta falar dentro do nosso próprio país, dentro dos nossos parlamentos estaduais também. E aqui, além das pessoas estarem acompanhando após os últimos acontecimentos do Elon Musk, a gente pode fazer com que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo no nosso país, debatam sobre isso e continuem replicando essa verdade agora, que de fato o nosso país não é mais uma democracia, mas a gente vai trabalhar duro para que ela volte a ser. Isso tem um aspecto jurídico bem interessante. Eu sempre, quando eu comentei eleições, eu sempre falava que eu não ia tratar das maquininhas mágicas, não só porque quem falar disso do Brasil vai ser preso, mas porque eu não tenho conhecimento técnico sobre informática. Mas conhecimento jurídico eu tenho. Fui professor de Direito Constitucional por muitos anos, tenho 20 anos de advocacia no meu portfólio e a função do TSE, no caso, nas eleições, é garantir a paridade de armas. E o que está acontecendo com esses documentos que estão vindo à tona? Há indícios fortíssimos de que houve um desequilíbrio na perseguição de posts e manifestações do nosso lado, em favorecimento a eles. Isso é muito grave. Isso vicia um processo eleitoral. Isso efetivamente coloca em risco a democracia e isso levanta a lebre para todos os players internacionais de que o Brasil jaz numa ditadura e que o processo eleitoral pode ter sido fraudulento por conta do desrespeito à paridade de armas, não só em relação àquele negócio das rádios, mas agora também em relação a toda essa perseguição da internet. E tem um aspecto interessante, não por acaso, quando a Folha de São Paulo solicitou informações das redes do TSE sobre o que foi retirado do ar e por que eles colocaram sob sigilo. Eles colocaram sob sigilo. Então nós precisamos urgentemente ter acesso a isso aí, e agora o Elon Musk fazendo isso nos Estados Unidos vai nos dar acesso a esse material, porque isso sim, independente da forma em que se deu a eleição, o instrumento que se deu a eleição, isso sim pode macular e viciar o processo eleitoral. Isso aí, Coronel Ulisses, e aí, o que está achando de tudo isso aqui, dessa nossa viagem? Na verdade, nós estamos dando continuidade àquela primeira viagem que nós tivemos em Washington, onde inclusive nós não somente denunciamos para a imprensa internacional e para a comunidade internacional os desmandos, a questão